O livro de Baruque, capítulo 6. Esta é a carta que Jeremias enviou aos prisioneiros que seriam levados para a Babilônia pelo rei dos babilônios, a fim de transmitir-lhes a mensagem mandada por Deus. Por causa dos pecados que cometestes contra Deus, é que estáis sendo levados para a Babilônia sob a ordem do rei Nabucodonosor. Após chegardes à Babilônia, lá ficareis por uma era completa, um longo tempo, ou seja, 7 gerações. Depois disso, vou tirar-vos de lá em paz. Por enquanto, tereis de ver na Babilônia esses deuses de prata, de ouro ou de madeira, que costumam ser carregados aos ombros e que provocam temor religioso entre os gentios. Cuidado, então, para não ficardes parecendo esses estrangeiros, nem vos deixardes influenciar pelo temor para com esses deuses. Quando então virdes multidões ajoelhadas na frente e atrás deles, pensai lá dentro de vós mesmos: é só a ti, Senhor, que devemos adorar. O meu anjo está sempre convosco, ele pedirá contas de vossa vida. A língua desses deuses foi feita por um artista. Está coberta de prata ou ouro, mas é de mentira, é incapaz de falar. Como se esses deuses fossem moça vaidosa, logo que lhes chega à mão algum ouro, mandam fazer uma coroa para colocar na cabeça deles. De vez em quando os sacerdotes tiram o ouro ou a prata desses deuses para o seu próprio uso e entregam também às prostitutas no bordel. Com roupas adornam esses deuses de prata ou ouro e madeira, como se eles fossem gente. Mas eles são incapazes de se livrarem da ferrugem ou do caruncho. Depois de cobri-los com roupas de púrpura, devem limpar-lhes a face por causa da poeira do templo que lhes caiu em cima. Um fica com um cetro na mão, como se fosse uma autoridade da região, mas não é capaz de matar quem o insulta. Outro tem um punhal ou uma machadinha na mão, mas não consegue defender-se de um agressor ou de um ladrão. Por aí se vê que não são deuses coisa alguma. Então não lhes tenhais temor. Como uma vasilha de uma pessoa que, ao quebrar, perde a serventia, assim também são esses deuses deles instalados em seus templos. Seus olhos vivem cheios de poeira levantada pelos pés de quem entra no templo. Como se fecha todo o recinto em torno de alguém que ofendeu o rei, até que seja condenado à morte, assim também os sacerdotes fecham seus templos com portas, trancas e ferrolhos para que seus deuses não sejam espoliados pelos ladrões. Acendem mais lâmpadas para eles do que para si mesmos, embora os deuses não sejam capazes de ver coisa alguma. Parecem um madeiramento do templo, cujo cerne dizem que está carunchado pelos cupins saídos do chão. Também nada sentem quando vão lhe corroendo a roupa ou a eles próprios. Seu rosto fica preto por causa da fumaça do templo. Em volta deles, por cima de suas cabeças, voam morcegos, andorinhas e outros pássaros, e até gatos saltam. Por aí se vê que não são deuses coisa alguma. Então, não lhes tenhais temor. Quanto ao ouro, de que são cobertos para ficarem bonitos, se ninguém lhes dá lustro, não brilha. Eles mesmos, nem quando foram fabricados, sentem coisa alguma. Foram comprados por um preço muito caro, mas não existe vida dentro deles. Sem pés, são carregados ao ombro, mostrando a todo mundo que nada valem. Deveriam envergonhar-se aqueles que o cultuam, pois se um deus desses cai ao chão, eles é que devem apanhá-lo. Se os colocarem eretos e de pé, por si mesmos, não são capazes de andar. Se tombam, não podem erguer-se. São como as coisas mortas, das quais lhe fazem oferendas. Para seu proveito próprio, os sacerdotes vendem o que foi sacrificado a esses deuses. Outra parte, suas mulheres salgam, sem dar nada para o pobre ou para o mais fraco. Até uma mulher menstruada, ou que acabou de dar à luz, tocam nesses sacrifícios. Por aí se vê que não são deuses. Não lhes tenhais temor. Como poderiam ser deuses? São mulheres que oferecem sacrifícios a esses deuses de prata, ouro e madeira. Nos templos deles,
Também os sacerdotes circulam com roupa rasgada, barba e cabelos cortados e com a cabeça descoberta. Bradam e gritam diante de seus deuses como se estivessem em cerimônias fúnebres. Os sacerdotes tiram as roupas dos deuses para vestirem suas mulheres e crianças. E eles, quando sofrem alguma agressão ou recebem algo de bom, são incapazes de retribuir. São incapazes de dar ou de tornar o poder real de alguém. Da mesma forma, não podem dar riqueza ou dinheiro a ninguém. Se alguém lhes fizer alguma promessa e não pagar, eles não poderão cobrar. Não podem salvar ninguém da morte, nem livrar o fraco da mão do poderoso. Nem podem devolver a vista a um cego, nem livrar um pobre da miséria. Não tem como se compadecer da viúva, nem como prestar ajuda ao órfão. Esses deuses de madeira prateada ou dourada parecem pedras tiradas do morro. Quem os cultua só vai passar vergonha. Como pensar ou dizer que são deuses? Até mesmo os caldeus os desrespeitam. Quando vem um mudo, incapaz de falar, apresentam-no ao deus Bel, pedindo que o faça falar como se ele fosse capaz de perceber as coisas. E não são capazes de raciocinar e deixar disso, pois não têm inteligência. Mulheres põem uma corda à cintura e sentam-se à beira do caminho queimando farelo. Quando uma delas é levada por algum homem que passa, a fim de dormir com ele, começa a desprezar a companheira que não teve a mesma honra nem desatou a sua corda. Tudo o que fazem é falso. Como pensar então, ou dizer que são deuses? Foram fabricados por artistas que trabalham com madeira e com ouro. Não podem, pois, ser mais do que aquilo que os artistas queriam que fossem. Estes que o fizeram não têm tanta idade. Como é então que aquilo que eles fizeram pode ser um deus? O que deixaram foi mentira e ilusão para seus descendentes. Quando, acaso, vem uma guerra ou catástrofe muito grande, os sacerdotes discutem como vão se esconder juntamente com eles. Dá então para entender que não são deuses essas coisas incapazes de se livrarem a si mesmos nem de uma guerra, nem de qualquer catástrofe. Não passando, pois, de objetos de madeira, dourados ou prateados. Fiquem todos sabendo que são de mentira. Fique claro para todos, povos e reis, que não são deuses, mas criação do engenho humano e que nenhuma ação divina neles existe. Quem não sabe, então, que eles não são deuses? Nunca hão de fazer surgir um rei para uma região ou de mandar uma chuva para os homens. Jamais vão defender a própria causa ou libertar algum injustiçado, pois nada podem como gralhas entre o céu e a terra. Se por acaso aparecer um fogo no templo desses deuses de madeira dourada ou prateada, seus sacerdotes poderão fugir para se salvar, mas eles serão queimados junto com o madeiramento. São incapazes de resistir a um rei ou a um inimigo. Como então se pode aceitar ou imaginar que sejam deuses? Nem dos ladrões ou assaltantes esses deuses de madeira dourada ou prateada podem escapar. Mais fortes, os ladrões lhe arrancam o ouro ou a prata e vão embora, carregando todas as roupas que os deuses vestiam, sem que estes possam acudir a si mesmos. É bem preferível ser um rei que mostra bravura ou, até mesmo, um objeto de utilidade doméstica, do que o dono se possa servir, do que ser um desses falsos deuses. É melhor ser uma porta que pelo menos protege o que está dentro da casa, do que ser um desses falsos deuses. É preferível até ser uma coluna de madeira no palácio do rei. O sol, a lua e as estrelas, brilhando, cumprem espontaneamente a missão de ser úteis. Também o relâmpago, bonito quando aparece, o vento que sopra em toda a região e as nuvens que obedecem quando Deus as manda percorrer o mundo inteiro, até o fogo, mandado lá de cima para acabar com as serras e as matas, todos cumprem o que lhe está determinado. Esses deuses, porém, nem pela aparência nem pela força se podem comparar
a qualquer uma destas coisas. Por aí não se pode pensar nem dizer que sejam deuses, pois são incapazes de promover a justiça ou de fazer qualquer coisa de bom para os homens. Sabendo, pois, que eles não são deuses, não lhes tenhais temor. Aos reis, eles não podem amaldiçoar nem abençoar. Não podem servir de sinais no céu para os gentios, pois nem brilham como o sol, nem são claros como a luz. Até os animais silvestres valem mais do que eles, pois os animais silvestres podem fazer alguma coisa por si mesmos. Podem, ao menos, fugir para um esconderijo. Por nada, então, eles mostram ser deuses. Por isso, não lhes tenhais temor. Como um espantalho na plantação de pepinos, que nada vigia, assim também são esses seus deuses de madeira dourada e prateada. Parecem também uma árvore no quintal, onde os passarinhos vêm pousar, ou então um cadáver jogado na cova escura. Pelas roupas de púrpura ou linho que vão apodrecendo em cima deles, já se pode saber que não são deuses. Eles também são corroídos e tornam-se uma humilhação para o país.